Boa noite a todos. Mais uma vez aqui na nossa live Cortes Convida, aqui direto de São Paulo. Hoje trazemos mais uma pessoa, o Dr. Márcio Espímpolo. Vou falar assim, se é Espímpolo, porque eu falo o seguinte, que às vezes nós achamos entender. Eu, por exemplo, meu sobrenome é Cortes, mas poucas pessoas conseguem. Ou é Cortez ou é Cortes. Então, o doutor Márcio está aqui conosco, até para se apresentar com o seu nome mesmo. Qual é o nome, qual é a pronúncia correta, doutor? Seja bem-vindo, boa noite. Olá, doutora Isabel, boa noite. Tá certo, viu? A pronúncia é essa mesmo, é Márcio Espímpolo. Então ótimo. Seja bem-vindo. O pessoal está entrando aí, agradecendo a presença de todos que estão chegando aí para nos acompanhar. E eu vou até remeter aqui o doutor Márcio. Seguinte, antes de adentrar a live, estava aqui aguardando e a Ana Carolina da Dra Condomínios trouxe para a nossa aula, para o nosso dia, hoje, para a nossa live, o seguinte: trouxe um revival de todos os tipos de condomínio, desde a Babilônia, de Roma, fez uma evolução histórica sobre o condomínio. Achei muito interessante e que vem em encontro com o nosso tema, né? Que é como conviver nos condomínios, nesse mundo que existe de condomínios. Mas antes, gostaria que o senhor se apresentasse, porque acaba a gente apresentando, mas se o senhor quiser colocar algo mais, fique à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu não estou vendo a doutora aqui. Será que só eu que não estou vendo, não? Tem alguém não me vendo? Só não está me vendo? Comentem aí, gente, se estão vendo a doutora Cortes aí, porque eu não estou a vendo. Não. Eu estou só... Estou pedindo o pessoal para olhar, por favor, quem está. A doutora Já Marilene está comentaram, aqui, já boa comentaram que noite. já comentaram que estão vendo aí. Então, sou só eu que não estou vendo, viu? Ai, não acredito. O senhor quer entrar e sair de novo? Vamos O senhor quer sair depois? tentar. Vamos, por favor. Vou tentar aqui. Tá. Vou sair e entrar. Você me convida de novo. Tá, obrigada. Então, agradecendo aí a participação de todos. Então, nossa live hoje, Cortes Convida, é sobre condomínios. De novo, tema recorrente e aquela curiosidade que nós temos. Será que o nosso Brasil, o condomínio que nós temos aqui é igual lá fora? Será que na Itália, na Índia? Porque eu acredito que quem está na Coreia do Norte, por exemplo, tem vontade de saber como é que é o lado de lá. Assim como a gente que convive com condomínio, como é que é o condomínio do outro lado? Se tem diferença, se as regras, a convivência, como é que é. Então, trazemos um tema assim leve, gostoso, até para nós fazermos esse parâmetro entre o que é, como é um condomínio no Brasil, como é um condomínio neste mundo. Já que nós temos vários tipos de condomínios, não só o condomínio residencial, nós temos condomínio industrial, temos condomínio comercial, temos condomínio parque. Hoje eu até postei o condomínio que é uma cidade, tem hospital, tem cinema, tem casa de shows, tem área de recreação, tem clínicas médicas, ou seja, é uma cidade. E aí, esse tipo de condomínio hoje, praticamente, daqui a pouco será uma realidade. Este condomínio que eu coloquei o vídeo aí, que eu postei, é um condomínio lá na Flórida. E até a Disney, eu até tinha colocado isso anteriormente, também tem feito investimento nessa área. Condomínios para as pessoas acima de 50 anos. E esse tipo de condomínio, eles falam que é para construir a história. E é muito interessante. Achei, assim, você já pensou você morar no condomínio e você construir toda a sua história. Então, seja bem-vindo, doutor Edmilson, Maria Moura,
A Marilene, mais uma vez. A Marilene está falando que estava vendo nós dois. A Maria Vilma também, minha mãe querida, também falou que estava me vendo. Os dois. O Hermes Calles falou que também estava vendo. O seu Edmilson. A Driarcos entrou, obrigada. A Raquel está aqui. O Luciano, desculpa, a Luciana Novaes. Boa noite a todos. Roseli. Tiago Ávila. Doutor Carlos Alexandre. Doutor Mário Galvão. A Brasconde está aí hoje conosco. Seja bem-vindo também. Tem o evento dele, junto que o doutor Márcio Espímpolo estará lá representando a advocacia condominial e abrangendo o nosso tema tão importante. O doutor Márcio não conseguiu retornar, ele não estava conectado comigo visualmente. E aí eu estou aguardando ele entrar. Você não está me ouvindo, não? Não, agora eu não estou. Eu que não estou vendo o senhor, mas não tem problema, não. Eu continuo não te vendo. Eu continuo não te vendo também. Agora eu mas que eu estou aqui. Estou vendo o senhor. Tá uma briga de gato e estamos escondendo aí um do outro, viu? Ai, eu estou pedindo aqui auxílio. Mas na gravação, a hora que eu saí, na gravação apareceu nós dois, viu? Eu acho que para o pessoal aí tá todo mundo vendo. Ó, o pessoal está vendo nós dois. Só nós que não estamos nos vendo. Mas não tem problema não. Vamos passar para o nosso assunto. O importante é todo mundo nos ver aí. Isso. Eu espero que esteja todo mundo nos aí. ouvir, pelo menos, né? Não precisa nem ver, mas nos ouvir. Eu estava narrando aqui que tem muitas pessoas, tem o pessoal da Brasconde, que eu sei que o senhor vai estar no evento deles, né, no final do mês. O Marcos Fernandes e todos mais aí. Agradecendo mais uma vez a participação de todos. Então, por favor, apresente-se para nós. Muito bem, gente. Boa noite a todos, oficialmente aqui agora, né? É um prazer estar aqui nesse bate-papo com a doutora Cortes. Ela tem entrevistado aí algumas personalidades, né, do mundo jurídico, e eu fico honrado de ter recebido esse convite também para participar hoje dessa live, né? A gente já precisa andar um pouquinho, porque nós temos aí o limite, né, doutora, de tempo no Instagram, e temos aí, acho que a pauta é um pouquinho grande para a gente falar bastante, né? Mas, assim, resumidamente, de novo, né, eu sou Márcio Espímpolo, eu sou professor, coordenador de pós-graduação na FAAP São Paulo, em Direito e Gestão Condominial. Também estamos prestes a lançar uma pós-graduação em Direito Condominial na PUC Campinas, praticamente tudo certo já. Sou vice-presidente da ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial, também presidente aqui da Comissão de Direito Condominial da minha cidade, Ribeirão Preto. Até se tiver alguém aí mais de Ribeirão Preto, já cumprimento a todos e todos os demais amigos que estão por aí. E talvez principalmente aí desse pequeno currículo, uma coisa que eu gosto muito, né, é o meu programa Condomínios pelo Mundo, que já está aí há 3 anos, com muitos vídeos no YouTube, onde eu viajo, falo sobre condomínios, falo sobre gastronomia, atrações do local onde vou, as soluções para condomínios. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, @Condomínios pelo Mundo. Estamos seriados ali já. Inclusive, esse programa ele passa também no canal Travel Box Brasil. É um canal fechado. Todas as operadoras têm esse canal. Então, de vez em quando, estão reprisando ali a segunda temporada, a primeira e segunda temporada do programa. Estou em plena gravação da terceira temporada, que logo estrearemos também na TV e também nos canais do YouTube. Por isso é o nosso convidado da noite, né? Já que é uma sumidade em relação aos condomínios pelo mundo. Muito bom o programa, assistam. Eu fiquei viciado, maratonei quase todos, entendeu? Porque realmente é uma grande aprendizagem. Então, vamos começar.
O tema da nossa live é como é que é conviver no mundo de condomínios. Há alguma regra, há alguma questão fundamental que devemos observar quando estamos em um condomínio, seja aqui neste país ou fora? Tem uma regra que é especial? Vamos entender o seguinte, né? Eu costumo sempre falar isso onde eu vou. Onde tem gente, tem problema. Então, independentemente de ser em condomínio ou fora do condomínio. Mas em condomínio, quando essas pessoas se juntam, pessoas de diversas culturas, classe social, enfim, pessoas diferentes, né? Às vezes várias gerações dentro de um condomínio, dentro de um apartamento, então fica bastante difícil. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quem pretende morar em condomínio um dia, precisa, primeiro de tudo, exercitar o bom senso, a tolerância, pensar mais no outro do que em si mesmo, porque o individualismo e o egocentrismo não têm lugar em condomínios. Então, basicamente é isso, viu, doutora? A gente precisa pensar na coletividade. Onde tem muito problema de condomínio é quando as pessoas elas pensam em si próprias e aí é onde nascem os grandes problemas. A questão do respeito, né? Não só o respeito ao outro, ao que está convivendo conosco, mas também em relação até às questões das regras, né? Então, isso aí é fundamental, bem trazido, bem dito pelo senhor. Agora, já que nós estamos falando de convivência, será que tem algum condomínio que o senhor já visitou, que o senhor já esteve, e que tem algo a trazer para nós que seja totalmente assim inusitado? Já que nós estamos falando também de condomínios pelo mundo. Confesso que eu já visitei muitos condomínios e assim cada condomínio tem a sua particularidade. Eu posso destacar talvez aí um condomínio que eu visitei em Salvador. Esse condomínio de Salvador me chamou muita atenção em relação a vários fatores. Primeiro deles porque é um condomínio que, antes de ser um condomínio, ele era uma comunidade. Era inclusive chamado de Cidade do Plástico, porque ali aquelas pessoas que ali ficavam, elas viviam um submundo. Basicamente aquelas comunidades do tipo favela que a gente conhece mesmo, e com muita droga, com muitos problemas sociais extremos, muito graves, né? E aí a prefeitura ali, ela resolveu dar uma vida nova a essas pessoas, construindo ali um condomínio de quase 260 unidades, e não foi só um condomínio. O que me chamou a atenção nisso foi um condomínio onde colocaram toda a infraestrutura para esses moradores, porque, obviamente, quando há um desfavelamento, geralmente, e se colocam as pessoas em condomínios, dificilmente aquilo dá certo, porque aquelas pessoas nunca pagaram energia, nunca pagaram água, nunca pagaram para morar. E a né? cota Tudo que elas tinham condominial ali, também não, né, doutor? principalmente, né? O condomínio principalmente. Então, a vida em condomínio dessas pessoas acaba ficando difícil fica a gestão também. Então, esse condomínio em especial, a prefeitura, o poder público, ele fez um bom trabalho de reestruturação e a gente ficou feliz de ver o resultado desse trabalho. Inclusive, quando eu fui, estará na terceira temporada de Condomínios pelo Mundo, estamos editando esse programa, o conteúdo que nós gravamos lá, entre vários outros conteúdos de Salvador, uma belíssima cidade, um belíssimo, vai ser um belíssimo episódio. E ali eu pude entrevistar moradores, entrevistei assistentes sociais, tem quadra de futebol, tem escola, tem todo o aparato para eles. Porém, passados 5 anos da implantação desse condomínio, nós já vemos os vestígios da falta de gestão e também da falta de atenção atual do poder público, né? Mudou-se ali a gestão da prefeitura, da cidade, e aí a gente percebe que, infelizmente, as pessoas acabam ficando abandonadas. Até porque você, para estar num condomínio desse, você precisa ter, as pessoas ali precisam ter condições de subsistir, continuar subsistindo, né? Não adianta nada você colocar uma pessoa ali sem dar todas as condições. E parece que no início deram essas condições, mas enfim, as pessoas também não se ajudam muito, né?
Mas ali hoje ainda é feito um trabalho por assistentes sociais para dar a essas pessoas ali um pouco mais de dignidade. Então, o que me chamou a atenção é que era em frente ao mar, talvez o único condomínio que eu conheci que é em frente ao mar mesmo, você está a 10 metros ali da praia, e um condomínio daquela posição social, né? O status social deles é muito baixo, né? E aí você vê um condomínio desse. Então eles teriam tudo ali para ser muito, muito felizes, né? E dar muito certo. Para quem é de Salvador, aí, que talvez esteja nos vendo também, ou já foi e conhece, o condomínio chama Zeferina. Serina? Zeferina. Até em homenagem aí a Zeferina, né, dos quilombos tal. Então, foi homenagem dada a ela. E, assim, é bastante interessante. Eu gostei bastante ali de ter interagido com aquelas pessoas e saber, né, as dificuldades dela, como é que elas viviam, como é que elas vivem, e ter uma noção um pouco diferente ali da vida deles, né? Enfim, esse foi um dos condomínios, mas eu poderia aqui enumerar uma centena deles que eu já visitei, e cada um deles tem uma particularidade que a gente poderia contar histórias aqui. Não, muito rico mesmo. Então, próximo episódio trará o condomínio de plástico. Plástico porque deve ser também relacionado, não sei, né, a questão dos catadores de reciclagem deve ter alguma conexão também, até para favorecer isso. Também, e as coberturas das casas, né, se a gente puder falar que eram casas, né, dos barracos eram todos de plástico também, então ficava como uma cidade de plástico por cima. Tá. E aí, pelo que o senhor está trazendo, é o seguinte: o condomínio ele foi realizado, as pessoas se adequaram ao condomínio, mas, porém, depois, como é que acontece quando o condomínio adequa ao condômino? Ou, desculpa, refazendo a pergunta, o condomínio deve se adequar ao condômino ou ao contrário? Porque no caso que o senhor está trazendo aí, o condômino ou os condôminos não estão conseguindo conviver na área coletiva. Não é isso que o senhor está trazendo para nós? É exatamente isso, né? É importante essa sua pergunta, porque, assim, às vezes as pessoas acham que quando elas vão morar, se mudam para condomínio, elas vão levar os mesmos desejos, as mesmas expectativas, os mesmos costumes, as mesmas práticas, os mesmos hábitos que elas tinham quando moravam em casas. E aí é o grande erro, né? Porque por muitas vezes você tem o hábito, por exemplo, de ouvir um som muito alto, né? Ou de você estar na sua casa, como é uma casa térrea, você usa ali o seu sapato durante o dia inteiro. A mulher, a dona de casa, usa ali um chinelinho de salto, um tamanquinho. E aí isso, num condomínio, já fica bastante difícil, né? Você, às vezes, tem as suas regras próprias, você não tem problema com vizinhos. Já no condomínio, quando você vai, você precisa se adaptar. O condomínio não vai se adaptar a você. Porque existem ali regras postas desde a parte da convenção do condomínio e do regimento interno. Então, é preciso entender ali que você precisa primeiro conhecer bem as regras daquele lugar para onde você vai, verificar se você realmente pode morar naquele lugar sem causar problemas para os outros e para si próprios, né? Porque senão pode ter alguma questão ali no regimento interno, por exemplo, que você não vai se adaptar. Às vezes a pessoa tem o costume, ou tem lá em casa, 20 gatos, 10 cachorros, e às vezes ela quer levar tudo aquilo para o condomínio, né? Então isso pode acontecer de não dar muito certo, porque as regras do condomínio ali são um pouquinho diferentes e vai inibir essas questões aí. E você precisa se adaptar. É você que precisa se adaptar ao condomínio, às regras daquele condomínio e nunca ao contrário. Sim. E eu costumo dizer também que quando habitar em condomínio é igual a ter filhos. Até para se ter filhos, você tem que se educar, né? Então, assim,
Porque se você for com aqueles hábitos que você tinha e criar um filho, talvez vai ter uma questão de uma criança com problema. Assim é o condomínio. Então, quando vai habitar o condomínio, tem que saber, antes de comprar, ler a convenção, olhar o regimento interno, até para você verificar se realmente você está condizente com o local que você vai morar, né? Aí tem o pessoal se manifestando em relação ao som alto, rindo, porque realmente é uma questão que incomoda, pode ser não só em condomínio, como os vizinhos próximos, né? A Lígia está falando o seguinte, o regimento é o nosso testamento e a convenção é o velho, ambos a Bíblia de um condomínio. Ou seja, eu acredito que, assim como nós temos o nosso regimento interno, a Bíblia é um instrumento que todos nós que cremos ou temos uma religião devemos seguir até que ela traz não só as questões éticas, como conviver com o outro e assim ainda mais respeitar os outros, né? O Luiz Felipe falou que o senhor é um grande mestre, por isso que está aqui, agradecendo mais uma vez, e mais outras manifestações. O senhor trouxe para nós a questão da pessoa que não consegue, às vezes, se adequar às regras, ou que a gente, às vezes, pode já até titularizar em um condômino antissocial. Nesses condomínios que, por onde a gente analisa, onde se administra ou se advoga, tem a questão do condômino antissocial. E como nós estamos falando de condomínios pelo mundo, nós temos a questão do aluguel por temporada, ou seja, a modalidade da plataforma Airbnb ou o Booking. Quando a pessoa vai viver um tempo neste condomínio, esse condomínio antissocial, ele pode ser expulso, já que ele não teve um comportamento adequado com as normas e com a convivência? Se for em relação ao condomínio, ao aluguel por temporada? Muito bem. Bom, primeiro eu quero agradecer aí a presença de todos novamente, né? O Luiz Felipe, a Lígia aí, que fez uma boa comparação aí da Bíblia, né? E a Lígia é uma boa gestora também de condomínios. E, enfim, os demais que eu não consegui ver o nome aí, me desculpem, tá? Bom, diretamente à pergunta, o que é que nós temos? O condômino, quando ele adquire uma unidade, ele, como nós dissemos aqui, ele precisa conhecer bem as regras daquele condomínio. Quando ele adquire uma unidade que já está pronta, já existe lá a convenção e o regimento interno. Nessa convenção e regimento interno, como a Lígia bem mencionou aí, é a Bíblia do condômino. Ele tem que conhecer bem. Só que raramente isso acontece. Raramente alguém lê a convenção, lê o regimento interno. E daí o que acontece muitas vezes são os problemas que advêm pela falta de conhecimento desse regimento interno e dessa convenção. E as sanções, né, que estão previstas para os condôminos que infringirem tanto a convenção quanto o regimento interno estão estipuladas ali na convenção. A maior sanção dentro do Código Civil e que a convenção muitas vezes replica 5 taxas condominiais para aqueles que cometem uma falta ou uma infração reiterada e 10 vezes para aquele condômino que é equiparado ao condômino antissocial, ou o condômino, podemos dizer assim, que não consegue viver em coletividade. Ele nasceu mesmo para viver sozinho, para morar sozinho. Então, esse é o condômino antissocial, que ele deve ser, então, receber essa sanção, uma multa de até 10 vezes o valor da taxa condominial. Acontece, doutora Cortes, que em muitos casos a sanção pecuniária ela não resolve o problema. Às vezes o condômino é um condomínio de luxo, inclusive, e esse condômino ele vai fazer o pagamento dessa multa e vai continuar dando trabalho, vai continuar infringindo o regulamento e a convenção. Nesses casos, nós não temos nenhum preceito legal para isso, para a exclusão ou expulsão desse condômino antissocial do condomínio. Nós temos alguns precedentes judiciais já, em alguns tribunais, que inclusive arrazoa dessa forma. Se para ele
não foi suficiente uma sanção pecuniária e ele continua com os problemas no condomínio, então é preciso que ele deixe o condomínio. Mas como nós não temos uma lei, e aí nós temos uma novidade na próxima alteração do Código Civil, que entrará no projeto de lei da alteração do Código Civil a possibilidade da exclusão do condômino antissocial. Ele não perde a propriedade, mas ele vai perder o direito de uso da unidade dele. Então isso é muito importante. Ele vai poder locar e vai poder vender, mas estar dentro do condomínio ele não poderá mais. E já falando sobre a locação para a temporada, ela está prevista lá na lei do inquilinato, né, a lei 8245 de 91, no artigo 48. Essa locação é muito claro, esse artigo é muito clara a lei. O locatário que adentra o condomínio na condição de locatário para a temporada, que é aquela locação por até 90 dias, ele estará, digamos assim, na pele do condômino. Ele estará vivendo ali dentro como se condômino fosse. Ele tem todos os direitos e os deveres de um condômino, ou melhor, do proprietário, do locador, né? Então, isso é preciso que a gente entenda que, tendo ele os mesmos direitos, todos os problemas que ele causar dentro do condomínio, ele também poderá sofrer as sanções. Nesse caso em especial, eu costumo até orientar os condomínios a que apliquem a sanção diretamente ao condômino e ao inquilino também, porque, no final das contas, o responsável por tudo ali dentro do condomínio é o condômino, né, o proprietário da unidade. E vamos lembrar que, mesmo quando não há pagamento da taxa de condomínio, e for um inquilino que estiver ali, a responsabilidade pela taxa é sempre do condômino, do proprietário, e não do inquilino, né? Então, se esse inquilino causar problemas dentro do condomínio, ele vai receber as mesmas sanções que estão previstas lá no Código Civil e no Regimento Interno e na Convenção para o Condômino. Sim. Inclusive, a Maria Moura está trazendo o seguinte: os moradores que alimentam gatos em áreas de estacionamento, gatos de rua, o que pode acontecer com ele? Sendo ele um inquilino temporário ou um morador permanente. Pode fazer isso? Eu já fiz uma live um tempo atrás com o Dr. Duarte e aí nós conversamos sobre isso, a questão do pet comunitário. E aí ela está trazendo para a nossa live aqui, os gatos de rua. Pode, doutor? Hoje nós temos uma questão, a gente precisa entender que o momento dos pets, eles são especiais dentro do condomínio, né? Então, por exemplo, a convenção não pode proibir que o proprietário tenha um animal. Antigamente você podia colocar a proibição. Então, hoje em dia isso já não cabe mais, nós já temos decisões reiteradas sobre essa questão. Acontece que nem sempre estamos falando aqui de um animal do proprietário, é um animal que entra dentro do condomínio e aí ele fica ali e as pessoas começam a alimentar. A minha orientação sempre para o síndico é que ele leve o caso em assembleia. Se as pessoas estiverem interessadas em manter o animal ali, ele elege, ou as pessoas se voluntariam para fazer ali uma cotização entre eles para fazer essa alimentação ali dentro do condomínio. O que não pode é esse animal ele causar problemas para, por exemplo, riscar os carros, ou de repente os próprios dejetos, né, orgânicos ali, em alguns lugares onde as crianças brincam, enfim. Precisa coordenar muito bem essa situação. Agora, caso não seja possível que os moradores se unam em torno de uma agenda, digamos assim, para cuidar desse pet de todas as formas, não é só alimentação, tem vacinação, tem uma série de coisas. Daí, o condomínio precisa buscar as ONGs, né, as organizações aí que são responsáveis pelos pets e tentar resolver o assunto de uma outra forma. Mas, assim, o que não podemos logicamente, com crueldade, com maus tratos, expulsar o pet dali ou destratá-lo, né?
deixar de alimentá-lo. Então, isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Mas é preciso organização também. Não é assim, entrou, somos obrigados a fazer alguma coisa aqui. Se alguém em especial tem o desejo disso, ele pode adotar o pet, pode levar para sua casa também, não tem problema. Mas a ideia é que, se ele for ficar nas áreas comuns, que se organize isso para que não dê problemas maiores para os outros moradores. E respeitando os 3 S's, né? Principalmente a saúde. Porque, isso mesmo, né? Então, se você vai adotar, o tutor que for adotar este animal, que vai ser de coletivo, ele vai ter que ter todos esses cuidados realmente. Porque senão, se ficar visto que há um maus tratos, até o condomínio pode responder dentro das leis de proteção dos animais, né? Então, é uma questão recorrente, porém, que tem que ser muito bem observada e, geralmente, com um acompanhamento judicial junto para ajudar esse administrador a lidar com essa situação, né? Que é muito sensível. O seu Edmilson também está trazendo o seguinte: doutor Márcio, saudades do pinguim. O senhor teve a oportunidade de comparar nosso regramento condominial com os países visitados? O que o senhor traz para nós em relação? Nós temos as mesmas normas? Tem assembleia, tem convenção, tem regimento interno? O senhor tem como trazer? Porque às vezes a gente fala assim, não, a pessoa... Às vezes a gente viaja, a gente não fica tão assim... observando cada detalhe. Mas nós que somos da área condominial, quando vai para um condomínio, você quer observar tudo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, o senhor Edmilson está querendo saber isso. Os regramentos são iguais aqui no Brasil, em qualquer local do mundo? Eles são parecidos? Iguais não. Eu posso citar alguns exemplos aí de algumas legislações que eu conheci, que eu estudei também sobre elas. O Código Civil de Portugal é bem parecido com o nosso. Algumas diferenças lá, por exemplo, na questão de síndico, né? O síndico aqui no Brasil, ele é eleito numa assembleia, então ele pode ser, inclusive, não condômino. Lá, geralmente, o síndico ele é o condômino e ele mora no edifício. E aí o síndico do prédio é rotativo. Por exemplo, se tem ali 12 apartamentos, os 12 vão ser, cada ano ou a cada 2 anos, vão ser síndico daquele prédio, né? Então, é rotativo a função de síndico ali. Agora, na Itália já é um pouquinho diferente. O síndico ele não tem um papel expressivo dentro do condomínio. Quem exerce um papel fundamental na maioria dos condomínios dos países da Europa é um administrador, que seria, no nosso caso aqui, administradora de condomínios. Nos Estados Unidos também funciona mais ou menos assim. Tem sempre algumas nuances, algumas diferenças na lei, tá? É importante a gente entender que, por exemplo, no caso da Europa e dos Estados Unidos, o administrador ele concorre para ser administrador de um condomínio através de orçamentos. Aqui, nós temos uma previsão orçamentária todos os anos que o síndico é obrigado a fazer. Em alguns países, não é assim que funciona. Em alguns países, o funcionamento a administradora ela vai concorrer num condomínio para administrar aquele condomínio já com um orçamento fechado para o ano. Então, se faltar alguma coisa, se sobrar, e aí ele coloca toda a manutenção junto, funcionários, tudo ali já. Né? O condomínio não se preocupa com nada, nem o síndico ali, que pelo menos é tipo um rainha da Inglaterra, que fica só ali nominado para representar a coletividade, mas ele não tem atuação nenhuma. Quem atua diretamente dentro dos condomínios são os administradores, né? Através da sua própria administradora, com todos os serviços. É um orçamento fechado para esse tipo de condomínio. Mas as leis, elas são bem parecidas com as nossas. Todas elas acabam, no fundo, sendo um pouco copiadas da lei italiana, da lei da Noruega, que é um país que tem uma das leis mais antigas de condomínios, a Bélgica também. Então, são alguns países aí que são mais tradicionais e o restante veio copiando aquilo e aprimorando uma coisa ou outra segundo a cultura local, viu, doutor? É isso aí.
Porque eu falo o seguinte, nós temos a figura do síndico orgânico e tem o profissional, que acaba não sendo profissional realmente, mas a figura que não é orgânica. E nós trouxemos essa questão do síndico orgânico das leis portuguesas, que a questão do senhorio, que é isso aí mesmo. E nos Estados Unidos, a gente vê que até para ser administrador tem que ser a pessoa especializada, ou tem que ser um engenheiro, que entende um pouco de obra. Eles conseguem colocar uma organização administrativa muito focado na especialidade de cada um. E isso faz com que a função de administrador se torne mais profissional ainda, né? Vou trazer aqui para o senhor o seguinte, que a ignorância é o grande responsável pelos problemas de condomínio. Concorda aí com o seu Jodeilson. O nosso querido vice-presidente da advocacia condominial aqui da OAB São Paulo, doutor Fábio Ranada, entrou. Está dizendo aqui, doutor, que boa noite, quanta satisfação em ouvi-los. Realmente está sendo uma aula. A Pretel também entrou, um abraço. O doutor Antônio Souza está falando que o senhor é um profissional por excelência. Concordo, todos nós concordamos e aplaudimos. O Jodeu está falando o seguinte, o senhor acha que o grande crescimento do Balneário Camboriú está organizado? Os condomínios lá são bem profissionais? Bom, primeiro eu quero agradecer aí a presença, as palavras de todos os colegas, amigos, e esses elogios comprovam o seguinte, viu, doutora Cortes, que nesse mundo o que vale é a amizade, viu? Porque esse pessoal aí é muito bondoso e é amigo, por isso que eles estão elogiando tanto aí. Estão todos mundo falando a verdade. Bom, vamos lá. Doutor Ranada, doutor Luiz, doutora Pretel, enfim, todos aí são. Doutora Edilene, olha aí, uma querida Edilene, isso mesmo. Aluna também nossa. Sobre essa questão de balneário, eu tenho lá no meu canal do YouTube 2 programas sobre Balneário Camboriú. Visitei os grandes prédios, entrevistei ali muita gente falando sobre condomínios, sobre soluções para condomínios. Esses 2 episódios ali estão recheados ali de soluções para condomínios também. E o que eu posso dizer é o seguinte, Balneário tem se destacado no cenário nacional como um local, parece que ali há uma disputa para ser qual vai ser a construtora que vai construir o maior prédio. Prédio. Isso. Então, nesse caso das construtoras aí, a gente tem, e está sendo construído, me parece, que o maior residencial do mundo, né, com mais de 500 metros, assim, uma coisa espantosa. Eu li recentemente que esse tipo de construção ela tem trazido algumas questões públicas, né, principalmente em razão de saneamento básico, para onde vai o esgoto, o que é que se faz, se tem realmente fundação suficiente para esse número de prédios ali e para prédios tão altos dessa forma também, além do sombreamento que causa nas praias, né? Eu mesmo fiz ali uma matéria num dos programas em que eu mostro ali como é que a areia ela teve que ser aumentada para que os banhistas saíssem da sombra dos prédios, né? Mas não resolveu muito não, viu? Ainda tem muita sombra na praia. Eu imagino que eles vão ter que aterrar ali muito trecho de mar ainda, né? O que eu também não acho que seria talvez conveniente. Mas eu não conheço muito sobre essas questões públicas, né? Se esses prédios vão causar ali muitos problemas. O que eu posso garantir é que ficou um local muito bonito, também atrativo, as pessoas estão indo para lá, o metro quadrado ali está muito alto, valor absurdos, né? Mas assim, é de tirar o chapéu o que a construção civil está fazendo ali em Balneário Camboriú. 8 dos 10 maiores prédios do Brasil estão ali. Então, é assim, uma situação que a gente precisa ter olhares para ali. É um balneário, né? É um local. Aliás, toda aquela região, Balneário Camboriú, Itajaí, até Florianópolis, todas aquelas cidades, a gente pode dizer que
O crescimento da área condominial é muito grande, inclusive de casas também, loteamentos. Então, realmente, aquela região ali está sendo privilegiada hoje, viu? É um boom, né? Aqui, este ano para São Paulo, né, são mais de 900 unidades a serem entregues. Então, quer dizer, é um boom aqui, é no Sul, é em Minas. Então, é a área que tem crescido muito, a área de direito, a área condominial, né? Antes de voltar às perguntas do pessoal que está aí na nossa live, é o seguinte, a questão do aluguel por temporada, porque a gente vai voltar a essa questão aí. Está tendo muitas trocas. Por exemplo, eu vou para um país, lá eu não vou ficar em hotel. Eu alugo um espaço ou dentro de um condomínio ou uma casa só e tal. O que o senhor vem a nos dizer o seguinte, é diferente para quem mora aqui no Brasil, por exemplo, morar num condomínio em Dubai. Estou dando um exemplo porque lá é um país muçulmano. Ou para eu morar aqui e morar nos Estados Unidos, a diferença, qual que seria o meu comportamento diante do local onde eu estou habitando e do país onde eu estou morando? Este condomínio temporário, ele tem que ter alguma observação mais especial? Tem que ficar mais atento? Quando você decide fazer esse tipo de troca, né, existem hoje aplicativos também para isso, né? Você vem para minha casa, fica um mês, eu vou para sua casa e eu fico um mês na sua casa. Na verdade, é assim, as pessoas são ou visitantes ou, digamos aí, inquilinos de temporada, né? Mas para o condomínio pouco importa isso que está acontecendo, porque eu posso convidar as pessoas para virem na minha casa ou ficarem na minha casa quanto tempo for. Agora, mesmo sem a minha presença aqui, o que é preciso ter em mente é que quando você se submete a ir para um outro país, você tem que conhecer as regras daquele país e também daquele condomínio que você vai. Então, aquela pessoa que está permutando com você, a gente pode até dizer isso acontece bastante no time sharing, que a gente pode chamar de multipropriedade aqui no Brasil também, onde você adquire cotas e você fica em lugares diferentes, né? Então, isso aí não tem problema algum. A minha única preocupação é você precisa conhecer as regras, a língua daquele local que você vai também, porque pode ser que você esteja dentro de um condomínio e haja necessidade de uma comunicação, e se você não souber se comunicar, como diz o nosso falecido Chacrinha, o maior comunicador de todos os tempos, quem não se comunica, se trumbica. Então, nesse caso, vai acontecer justamente isso, né? Você vai, por exemplo, para a Itália, passar lá um mês num condomínio, estando lá, fazendo as vezes de um morador, de um condômino, e você não conhece nada do idioma, você não conhece nada das leis, você começa a falar coisas que não têm sentido nenhum, fazer coisas que não têm sentido nenhum, não conhece as regras. Então, assim, a premissa para você entrar numa aventura dessa é primeiro você conhecer as regras, conhecer a língua. Você citou Dubai, né? Eu tive também uma oportunidade de ir a Dubai e a cultura ali é extremamente diferente da nossa, né? É um pessoal bastante fechado, é um pessoal que tem os seus próprios costumes, inclusive de vestimentas, em determinados lugares. Então, enfim, você precisa conhecer um pouco disso tudo para se aventurar a fazer uma troca dessa, né? De casas aí e de passar uma temporada em outro local. Bem dito. Aí eu vou voltar agora ao pessoal aqui que está nos acompanhando. O Presolto, que eu não sei se é o nome, mas eu vou falar. O doutor Márcio está com saudades da primeira turma de Direito e Gestão Condominial que ele formou na FAP, lembrando que ele é o coordenador, né, do curso de pós-graduação. E aí, o senhor está com saudades da primeira turma? Essa turma foi sensacional, viu? Nós temos pessoal de outras turmas aqui, então o William quer me colocar numa situação difícil com os outros, né? Eu sei disso.
é característica dele já isso, né? Mas, assim, essa turma foi a primeira turma de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial do Brasil, né? Nós fizemos na FAAP essa primeira turma e, obviamente, a turma toda deixou bastante saudades, viu, William? Pois é. O Josiel, da Advocacia Condominial, que é o doutor, está falando que o doutor Márcio é permitido proibição de entrada de animais em condomínio comercial? Pode-se proibir animais em condomínio comercial? O condomínio comercial ele pode fazer proibições, sim, principalmente dependendo dos locais, tá? Nós podemos entender como um condomínio comercial um shopping center. Alguns shopping center não aceitam pets, né? Não são pet friendly, né? Como se diz aí. Alguns outros shoppings, sim. A maioria, inclusive, hoje já tem concedido aí a permissão dos pets. E aí eles fazem uma estrutura dentro do shopping para acomodar. Agora, condomínios de salas comerciais e outros, vai depender muito do próprio condomínio. Se o condomínio tiver alguma, digamos, for de clínicas, por exemplo, se tiver veterinário ali dentro, tudo, pode ser que, obviamente, o animal poderá entrar ali, né? Mas isso vai depender da convenção e do tipo de condomínio. Então, pode sim, em algumas ocasiões, o condomínio pode, porque é um condomínio comercial, né? Eu acredito que ele está trazendo uma informação que eu também passei por uma situação. Um condomínio que eu administrava, comercial, de uma hora para outra surgiram alguns cachorros. Aí nós fomos investigar o porquê que surgiram esses cachorros. É porque tinha uma pessoa que fazia fotografia e trazia esses animais para completar toda a montagem da fotografia. Aí nós tivemos que conversar e realmente pedir para que não pudesse trazer, porque era condomínio de salas e não podia transitar animais, né? E é isso mesmo que o senhor trouxe. A questão da convenção, se colocar na Assembleia, tudo que é conversado, né? Tudo que é mediado, tem menos problemas e menos riscos judiciais também. O doutor Miguel Zain está aqui, o doutor Fábio Ranada traz também uma outra referência, doutor Márcio lembrando Cid Moreira. Olha isso, doutor Fábio Ranada. O Ranada deve estar com o charuto dele, tomando ali o seu esquinho. Tá muito bom. O doutor Miguel Zain também está aqui, falando maravilhas. Grande abraço, doutor Zain, nosso presidente da ANACOM, isso. Viu, doutora Cortes? Nosso presidente da ANACOM, isso mesmo, criou a ANACOM. Olá, Cis. É possível tomar alguma providência jurídica com um condomínio que está sabiamente suplicando seu apartamento para diversas pessoas durante o ano? Vai ser alugando, né? Alugando seu apartamento para diversas pessoas durante o ano? Nós já trouxemos isso e o senhor puder nós falamos sobre a locação para temporada, né? Que ela está prevista em lei. Enfim, o novo código não, as alterações do Código Civil também trarão algumas novidades sobre esse tema, e enquanto não traz, a gente está numa briga no STJ aí, constante para entender se realmente essas locações pelo Airbnb, Booking, por aplicativos, elas caracterizam locação para temporada ou não. Sim, é isso mesmo. Porque outro dia eu assisti a reportagem, por falar nisso, o doutor Márcio Espímpolo, ele está sempre na Record, trazendo informações, assim como na CNN também, tem um programa dele, um quadro, Condomínio Legal. Então, ele está sempre trazendo essas informações. E uma dessas que ele traz é sobre isso, que é a questão do aluguel por temporada, ou na questão aí de não pode ser proibido em si, no total, porque tem julgados relacionados a isso, que as pessoas é um condomínio residencial. Então, aluguel por temporada só pode ser em condomínios residenciais. Gostei disso que o senhor trouxe para essa entrevista que eu assisti. Muito bem. Na verdade, a lei de locações, o artigo 48, fala que a locação para temporada é para residência temporária do locatário, né? Então, ela só pode ser feita num condomínio residencial.
eu não sei o fundo da pergunta da pessoa que fez, que eu não vi aqui, eu não consegui acompanhar quem foi. Não entendi, mas eu deduzi que era aluguel por temporada, porque ele fala colocar mais pessoas no mesmo apartamento em curto. É possível tomar alguma providência jurídica com um condomínio que está sabendo, eu acho que é isso, sabendo que o apartamento está usando, fazendo o aluguel por temporadas para diversas pessoas durante o ano. Deve ser isso que ele estava perguntando. A característica da locação para temporada é a rotatividade, né? Rotatividade de locatários dentro da unidade. É óbvio que eu não sei se ele está falando só se é rotatividade, tipo, vai ficar uma pessoa ou duas durante 3 dias, depois, ou ele está querendo dizer 30 pessoas dentro do apartamento de uma só vez. É preciso verificar isso, mas se for a locação para temporada tradicional, é possível sim. Condomínio, isso. A doutora Marilene está falando assim, sensacional vi sobre as diferenças de condomínios pelo mundo. Existe algo, na sua opinião, doutor Márcio, que poderíamos importar para melhorar os nossos? O senhor já percebeu? Olha, cada lugar, eu já tive, assim, apenas para ilustrar, tá? Eu não quero colocar isso como uma forma de eu aparecer ou me mostrar, né? Mas apenas para ilustrar, eu já tive em 20 países. Então, sempre que eu vou viajar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar, olhar a arquitetura, a construção. Eu adoro ver portas dos prédios, dos condomínios, principalmente em países como a Itália, Portugal, França, Espanha, onde eu tenho fotografias maravilhosas desses pórticos, né? Eu gosto bastante, né? Mas gosto também, eu sempre tento ficar em Airbnb nesses lugares, né? Ou seja, pelo Booking, Airbnb. Airbnb é o termo genérico que a gente fala da locação para temporada, para estar ali vivendo a vida daquele morador local. E assim, você observando as culturas, a gente percebe uma coisa. O português, por exemplo, o português é bastante sisudo, ele é bastante tradicional, lá da época dos nossos avós, bisavós, eles eram muito rígidos. Então, o português, até a forma de você se dirigir a ele tem que ser muito formal. Então, dentro de um condomínio, as centavos, as coisas são muito ali valorizadas, até porque tanto a Itália também é assim, a Europa, de modo geral, né, eles tiveram muitas guerras, Primeira, Segunda Guerra ali, e muitos deles passaram fome, né? E aí essa cultura de ser bastante rígido, de segurar bastante dinheiro, essas coisas, em num certo modo, é muito bom dentro de um condomínio, porque eles também são muito educados, né? Eles convivem com muita educação. Agora, por outro lado, também, quando você quer fazer qualquer melhoria ali, é uma dificuldade muito grande. Pessoas ali que trabalham nesses lugares, eu fui fazer algumas palestras em Portugal, na Itália também, então eu conversei muito com pessoas que trabalham em condomínios. E eles disseram que é uma dificuldade muito grande você aprovar ali um orçamento para renovar, por exemplo, colocar câmeras, fazer essas melhorias dentro do imóvel, né? Então, uma coisa, Marilene, que eu gostaria de importar para nós aqui seria parte da seriedade, da educação, da tradição, do formalismo de alguns países europeus, que alemães também são bastante preto no branco, né? Aqui a gente, mas é coisa do brasileiro, o brasileiro é mesmo assim, vai de qualquer jeito, né? Mas é uma coisa que eu traria para cá, viu? Aí nós teríamos que mudar também a nossa cultura para querer. É um pouquinho só, uma pitadinha só disso, só, para ajudar um pouquinho nesses grandes problemas que a gente tem aqui. E outra, aqui nós temos condomínios clube, nós temos condomínios de 3.000 unidades, gente. Como é que pode ter um condomínio de 3.000? Isso não existe lá na Europa, não existe em muitos lugares do mundo, né? Existe praticamente no Brasil, no México, em alguns lugares, mas realmente no Brasil
extrapola um pouco. Como é que você faz uma gestão de um empreendimento desse, né? Uma cidade, a arrecadação, a previsão orçamentária de um lugar desse é, às vezes, muito maior do que algumas cidades do Brasil, né? Então, um orçamento difícil de administrar e não só dinheiro, administrar gente, pessoas, né? Sim, sem dúvida. A Edilene falando, remetendo à doutora Marilene, que está com saudade. A Maria Moura fala o seguinte: essa locação por temporada é o mês de Airbnb? Sim, temos. Eu vou até adiantar só para acelerar aqui, tá, doutor? Tem o Booking, tem outras plataformas que ocorrem, inclusive que o doutor Márcio citou, que é a troca de casas, né? Que a pessoa troca, fica um período, um vai para a casa do outro. Por exemplo, eu pego um casal lá da Itália e ele vem para minha casa, fica uma temporada e aí a gente troca. Tem também essa modalidade. Tem o Israel entrou, a Marilene pergunta o seguinte: saudades e tal, depois eu conto. O ECIDS, é possível tomar alguma providência jurídica com o proprietário que subloca apartamento? Aí depois a gente pode até aprofundar no tema, retornar de novo, porque essa questão aí tem que ver a convenção, como fazer, porque tudo depende, né, doutor? Na verdade, é o contrato de locação, né? Se o locador permitiu que o inquilino sublocasse o imóvel, aí é uma questão entre eles, né? O condomínio não tem que interferir. Sim. O doutor Josiel também traz. A Assembleia aprovou por quórum simples que o Conselho Fiscal iria ficar assinando juntamente com o síndico. Para isso, algumas pessoas alegam que o quórum era 2/3, pois ocorreu alteração da convenção. Aí o senhor quer fazer um comentário a respeito? Olha, eu vou dizer o seguinte: tem duas questões. A primeira delas, a formalidade. O artigo 1334, inciso 2 do Código Civil, diz que a forma de administração é a convenção que prevê. Então, como o condomínio vai ser administrado tem que estar na convenção. E para se alterar uma convenção, obviamente, nós temos ali 2/3 dos condôminos para aprovar qualquer alteração de cláusula convencional. Acontece que, na prática, os bancos, por exemplo, não fazem questão de você alterar a convenção para isso. Eu, por exemplo, tenho experimentado, já experimentei muito isso na minha atividade de assessoria jurídica para condomínios, em assembleias, onde se decide ali na hora, quando elege-se o síndico, quem que nós vamos colocar para assinar junto com o síndico? Então, às vezes, isso é decidido, colocado ali na ata, que um conselheiro vai assinar junto com o síndico, e leva-se para registro. O registro não faz juízo de valor do que está na ata, essa ata vai para o banco, e o banco começa a exigir que, a partir de então, tenha 2 assinaturas do síndico e do conselheiro. Então, formalmente, eu acredito que tem que ser alterado na convenção, mas, na prática, os bancos aceitam. Pois é, então nós vamos encerrando, faltam apenas alguns minutinhos, e eu gostaria de estender ao senhor mais algumas palavras em relação, se há algum movimento do senhor em relação a livro, mas o programa que você já citou, que estará em breve aí, se eu quiser retornar a informação, até para as pessoas que não estavam na live poder acompanhá-lo. E há algum movimento, você já falou também da pós-graduação, que será administrada agora na PUC. Aí, se eu quiser trazer para nós fazermos os últimos fechamentos. E eu também, antes disso, agradecer mais uma vez pela gentileza, pela pessoa maravilhosa que o senhor se portou nessa tratativa entre a nossa live e o primeiro convite. Agradeço muito, muito honrada, muito obrigada. Eu só sinto disso tudo, não está conseguindo ver você até agora falar. Eu estou olhando aqui num quadrinho preto, não está aparecendo, mas eu sei que depois vai aparecer nós dois aí e nós vamos rever isso tudo aí, tá? Tá bom. O que nós estamos planejando, né? Nós temos muitos congressos esse ano aí. Teremos aí um congresso capitaneado pelo Dr. Fábio Ranada, também a doutora Leidiane, lá no Espírito Santo, no próximo dia 26/4. Antes disso, teremos também lá o CobraCon do Reginaldo, né? Que nós estaremos lá também participando
no dia 24 do 4. Antes disso, no mesmo dia 24 também, estarei num podcast ali com o Dr. Luiz Rogério, na subseção de Carapicuíba. Também estarei com o Dr. Ricardo Carpá no dia 22 ou 23, ainda não vimos. Tem um outro podcast também, que eu estarei em São Paulo uma semana, então eu ficarei por ali atendendo ali algumas solicitações e também conversando com amigos, fazendo network, enfim. E também teremos congressos aqui em Ribeirão Preto do Direito Imobiliário e Condominial no mês de agosto, vários congressos depois disso também em vários locais. Também tem obras aí saindo, né, da parte do direito civil, e aqueles que estão assistindo a gente aqui, que tiver interesse em fazer uma pós-graduação de excepcional qualidade, mande aí um alô aí no meu Instagram, em mensagens, que eu posso encaminhar você, e nós temos um corpo docente riquíssimo, que vai fazer parte aí da pós-graduação em Direito Condominial de 1 ano só. O curso é remoto, ao vivo, vale muito a pena quem é graduado fazer parte dessa pós-graduação, que é exemplo da FAAP, será um grande curso de formação para aquele que está militando ou pretende militar no direito condominial. Então, para finalizar aqui, eu não sei se já vão suspender o nosso tempo, eu quero agradecer o convite e desejar sucesso ao seu podcast e também aos seus encontros aqui pelo Instagram, e que agradecer aí as perguntas de todos que estiveram aqui presentes, que gastaram o seu tempo, que ficaram aqui para nos prestigiar. Muito obrigado a todos. Isso mesmo, muito obrigada a todos que colaboraram para essa live e esperamos vocês na próxima. Muito obrigada, uma ótima noite. Abraço, boa noite. Abraço, tchau, doutor. Muito obrigada.